Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma feliz e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre uma desobediência que custou muito caro. Antes disso, queridos irmãos, quero que vocês deixem o like aí, curtam o vídeo, tá certo? E quem não se inscreveu no canal, aproveita, já se inscreva e não esqueça também de compartilhar o vídeo, tá bom? E quem quiser comentar algo, seja agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, nos comentários, fique à vontade. Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que mais uma vez você tome o seu mensageiro aqui presente, que me ilumine e fale através de minha boca, para que eu possa apresentar a verdade a todas as pessoas que estiverem me ouvindo e a mim mesmo. Que o Senhor possa iluminar todos que estiverem me ouvindo e a mim mesmo, para que eu também possa aprender. Para que todos nós possamos aprender e pôr em prática na nossa vida os aprendizados e a mensagem oculta que será ensinada a nós através da meditação. Esteja sempre conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro, agradeço, glorifico. Eu peço que os três maiores pastores do mundo estejam aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, né? Nós tivemos um rei em Judá que ele andou nos caminhos do Senhor praticamente seu mandato inteiro. Fez tudo que era certo, né? Porém, no finalzinho do seu mandato, em algum momento, ele cometeu um erro, né? Ele cometeu uma desobediência a Deus que custou muito caro. Esse rei era Uzias, né? E qual foi a sua desobediência? Ele entrou no templo, quando ele não podia fazer isso. Somente um levita desses de Arão podia fazer isso. E quis acender os incensos, né? Para Deus. Parece ser um ato honroso, né? Ah, ele está querendo prestar um culto a Deus, tá querendo coisa. Só que somente os levitas, ele sabia disso. Ele tinha orientação que só os levitas poderiam entrar no templo, descendentes de Arão, e poderiam fazer acender esse candelabro, né? Acender os incensos. Somente os levitas podiam. E como ele estava lá dentro, e quando os levitas entraram lá e falaram para ele sair, e ele não acatou numa boa, ele ainda achou ruim, né? Na mesma hora em que ele se revoltou, nasceu lepra na sua testa. Quando viram que ele estava leproso, puseram ele rapidamente para fora do templo e ele nunca mais pôde reinar. Ali acabou o reino de Osias, pois ele, por ter sido acamado, pegado por lepra, ele foi viver numa casa isolado e o seu filho Jotão ficou governando enquanto o rei estava leproso. Mas Osias jamais sarou dessa lepra, ele faleceu com essa lepra. Ou seja, ele nunca mais voltou a reinar. Perdeu o conforto do palácio, perdeu tudo por conta de um desvio, de um pecadinho. Por isso, queridos irmãos, nós devemos sempre estar andando nos caminhos do Senhor, sempre de vigia e sempre nos guiando no caminho certo. Porque às vezes um desvio que a gente faça pode ter consequências terríveis. Nós podemos até nos arrepender e voltar para o caminho de Deus. Mas as consequências vêm. Nós vimos também isso no caso de Davi. Por mais que ele tenha se arrependido e se voltado aos caminhos do Senhor, Davi teve as consequências em sua vida por conta dos seus erros, né? E eu costumo falar, né, que toda ação gera uma consequência. É que nem nas escolas. As escolas precisam punir os alunos melhor. Por quê? Porque eles têm que ter consequências. Então, outro dia, eu peguei uma aluna na sala de aula com um celular. A regra já foi apresentada aos alunos e a lei é muito clara, né? A lei diz que, que é proibido o uso de celular nas escolas, em qualquer ambiente da escola. Então, que diabos essa menina estava com o celular usando na escola e outra? O celular não é para ser levado para a escola, é para ficar em casa, né? Naquele momento na escola não aconteceu nada. Eu entreguei o celular para a direção, depois na direção no final da aula devolveu para ela. Adiantou? Não.
Cadê a punição? Cadê a consequência pelo ato dela? Então, qual que seria o certo ali? No mínimo, como foi, se foi a primeira vez, tem que tomar o celular e só devolver se a mãe for buscar na escola. Na segunda vez, é suspensão. Então, na segunda vez, vai ser suspenso, o celular vai ser tomado e não será devolvido até a reunião de pais, por exemplo. Já um tempo maior. Entendeu? Assim, os alunos vão temer levar o celular. Entendeu? Os alunos vão temer usar o celular, tendo uma punição. Agora, se não há punição, os alunos vão achar que eles podem fazer o que eles bem entendem. Você entendeu? Vão achar. Essa é que é a verdade, queridos irmãos. Captaram? Então, na vida, tudo tem uma consequência. Tudo tem. Se eu pegar e matar a pessoa, eu vou pra cadeia. Eu vou ter que ser preso, eu vou ter que ser condenado pelo que eu cometi. Entendeu? E eu ainda vou também responder com Deus. Jesus Cristo perdoou o ladrão na cruz, lá. E garantiu que quando chegasse o momento, eles estariam juntos no paraíso, né? Ele garantiu naquele dia, ele falou, eu garanto, nesse dia que nós estamos vivendo, eu garanto para você, isso que Jesus Cristo dizia para o ladrão, nesse dia aqui que nós estamos vivendo, eu garanto a você, e desde hoje, você está garantido no paraíso, né? Ou, podemos dizer, Jesus disse, desde hoje, eu garanto a você já no dia de hoje, que você vai estar salvo no paraíso quando chegar o momento que ele vai ser ressuscitado para a vida eterna. Então, esse ladrão estará lá. Mas Jesus não tirou o ladrão da cruz, tirou? Não. Ele morreu na cruz, ele teve a perna quebrada na cruz e morreu lá naquela cruz pendurada. Por quê? Aquilo foi as consequências pelo erro do ladrão. Deus não podia tirar as consequências, porque ele tem que pagar pelo que ele fez. Porém, ele se arrependeu, então Deus o devolveu à vida eterna. Né? Outra coisa tá escrito na Bíblia que muita gente faz, é controvérsia. Na paidaria está dizendo que os filhos não pagam pelos erros do pai. E numa outra parte da Bíblia está dizendo que os filhos vão ter como consequência na sua vida até pelos erros dos pais, né? Até o erro da pessoa vai atingir até a sua quarta geração, se não me engano. Tá falando. Mas não é uma controvérsia? Não. O que está sendo falado é o seguinte, que o erro do pai não vai condenar o filho à morte eterna, não vai tirar a vida eterna desse filho. Porém, os erros do pai, eles vão ter consequências, ou poderão ter consequências na vida do filho, dos netos. Por quê? Vamos supor, uma pessoa que vive uma vida esbanjadora e que contrai dívidas, fica devendo aí R$ 1 milhão. Essa pessoa morre. A justiça vai cobrar de quem esse R$ 1 milhão? Dos filhos. Aí passou, os filhos não pagaram, os filhos morreram. Quem que vai ser cobrado? Os netos. Você entendeu? E depois, os bisnetos. Se não pagar, os tataranetos, entendeu? Então, as consequências pelo erro que aquele pessoa cometeu lá, que ficou com dívida, sendo cobrada dos seus descendentes. Entendeu? Então, há uma consequência. Compreende? Então, é assim. Se um pai é alcoólatra, e ele tem filhos, esses filhos eles podem já nascer com uma tendência ao alcoolismo, então eles não devem beber, né? Aqui na igreja tem um rapaz que diz que o avô dele era alcoólatra, o pai era alcoólatra, ele é alcoólatra, os filhos são alcoólatras. Por quê? Porque é uma sequência, já tem a tendência, entendeu? Então quando a pessoa já tem pessoas alcoólatras na família, aí que não tem que beber mesmo, a pessoa já não tem que beber. E ainda com o alcoolismo já na família, aí que não tem que beber mesmo. Você entendeu, queridos irmãos? Então, são consequências, entendeu? Então, que nem Davi, ele cometeu o pecado com Batseba e mandou matar Urias. O que aconteceu? Como consequência desses erros, o filho dele do pecado, ao qual ele concedeu lá em adultério com Batseba, nasceu e morreu logo em seguida. O menino tinha a culpa do pecado do pai? Não. Ele pagou pelo pecado do pai? Sim, né? Só que esse menino,
quando chegar a vida eterna, ele vai com certeza ser ressuscitado. E ele vai terminar de ser criado lá. Se nós olharmos com outro olhar, Deus, além de libertar esse menino desse mundo ruim e tirano, livrar ele das consequências que viriam na família de Davi, ele ainda livrou esse menino de ser chamado de filho bastardo, de ser rejeitado pelos irmãos e por todo o reino de Israel e outras pessoas. Vai falar, esse é o filho bastardo do rei, que foi concebido em pecado, em adultério. Entendeu? Então Deus não permitiu que esse filho vivesse. E com certeza, mas ele permitiu que nascesse. Então isso garante que essa criança vai estar na vida eterna. Né? Mas você vê que depois disso, os outros filhos, tudo foi uma consequência atrás da outra. Pelos erros de Davi, mas não só pelos erros de ter matado Urias, mas também pela negligência dele como pai. Acabou que Aminon abusou da minha irmã Tamar, que era irmã completa de Absalão. Absalão foi lá e matou Aminon. Depois Absalão se revoltou contra o pai. Tentou roubar o trono do pai. Foi morto pelo primo Joabe. Então, Davi perdeu mais um filho. Né? Uma filha estuprada, 2 filhos mortos. Aí, o outro filho dele, Adonias, tenta roubar o trono também. Né? Tenta assumir o trono, porque Davi estava velho, doente, já não tinha mais condição de reinar, né? Mesmo sabendo que Salomão tinha sido posto como rei, né? Por Deus. Aí, o que acontece? Salomão acaba ouvindo, chega aos ouvidos de Batseba, ela chega Davi e fala, você não falou que Salomão ia reinar? Pois Adonias está sendo proclamado rei neste momento, né? Com apoio do sacerdócio, de Joabe e outras pessoas. Aí, ele pegou, então, mandou chamar o Benaia, se não me engano, e falou, vai, leve Salomão sobre o meu burro, que era o burro real lá, o cavalo real, é um burro, né, na verdade, é um jumento, não sei. É um jumento, né, um jumento real, se não me engano. Leve ele para cavalgar, põe a coroa nele, o manto, e grite, viva, viva o rei Salomão. E aí, então, quando os caras reunidos, estavam reunidos na festa de que Adonias estava dando, comemorar o seu reinado, com todo o apoio que ele estava tendo, começaram a ouvir as trombetas tocando e a gritaria do povo saudando o novo rei Salomão, né? Aí o que está acontecendo? Aí chegou alguém e falou, Adonias, o seu irmão Salomão está sendo proclamado rei sobre Israel. Todo mundo estava na festa começou a se dispersar. Salomão mandou matar todo mundo que estava lá por conspiração, inclusive Joabe. Mas ele poupou Adonias. Porém, Adonias tentou mais uma vez usurpar o trono, querendo como esposa, a concubina do seu pai, né? Que ficou abraçada com Davi no final da vida para manter a caloria dele. Ele nem tocou nela como mulher, Abisag, né? O nome dela. Ele nem a tocou como mulher. Mas ela ficava abraçada para manter a caloria do corpo de Davi, que já não segurava mais a caloria. Né? E aí, Salomão percebeu que as intenções de Adonias de casar com Abisag era para ter ela como esposa e colocá-lo como legítimo herdeiro ao trono. Né? Ainda mais, então aí ele manda matar os irmãos. Então, olha só, mais um filho de Davi morrendo. Olha as consequências que teve na vida de Davi por conta dos erros cometidos por ele. Então, os erros, agora, mas quem sofreu mais com tudo foi Davi. Além da perda dos filhos, a estupra da filha, ainda a doença no final da vida, né? Então, queridos irmãos, Davi foi um homem fantástico. Ele cometeu erros? Cometeu, mas ele foi um homem fantástico, porque ele se arrependeu dos seus erros, porque ele morreu nos caminhos do Senhor e é colocado hoje Jesus Cristo como filho de Davi. Então, meus irmãos, toma cuidado, porque um deslize que você der, Davi também andou nos caminhos do Senhor, mas um deslize que ele deu ali, um desviozinho do caminho, trouxe consequências terríveis. E isso pode acontecer conosco hoje em dia. Um pequeno desvio pode culminar na nossa derrota, na nossa vida eterna. Por quê? Jesus pode voltar a qualquer momento.
vamos supor, está andando no caminho do Senhor, como Davi fez, como Uzias também fez. Está no caminho do Senhor. Aí por algum motivo você não vigia e desvia o caminho um pouquinho, desviou. Nesse momento que desviou, Jesus está voltando. O que aconteceu? Você ficou para trás. Nesse pequeno desvio que você desviou, para esse momentinho que você desviou, o que aconteceu? A porta da graça se fechou e você ficou de fora. Porque você se desviou um pouquinho no finalzinho, né? É o que aconteceu parecido comigo na estrada ontem. Olha só como é que acontece, um pequeno desvio que acontece. Eu estava voltando do centro de Mogi, eu tinha levado o carro no mecânico, e aí chegou um momento que eu olhei assim, falei, será que está acendendo a luz aqui do, aqui do painel do carro, né? Me mexeu nos fios. Aí eu fui, me desliguei a lâmpada e fiquei olhando o painel, liguei e desliguei. Tava seguindo reto na rodovia. E o que aconteceu? E eu olhei lá, né? E aí eu não consegui ver. Quando eu olhei para frente de novo, eu tava chegando em cima de um ciclista que tava andando mais para dentro da rua do que fora. Porque ali é uma rodovia, não tem assim, acostamento, essas coisas. Calçada para andar. Aí o que aconteceu? Quando eu tava quase em cima dele, eu virei o volante e desviei dele, né? Minha mãe do lado não me avisou. Tá, então, você vê, um pequeno momento que eu desviei, olho um pouquinho do caminho, eu quase atropelei o ciclista. Embora ele estava no meio da rua, mas eu poderia desviar dele normal, facilmente, né? Se não tivesse vindo um carro do lado. Então, queridos irmãos, eu falo para vocês, no minuto que eu desviei o olho, quase que aconteceu um acidente, né? Então, isso pode acontecer. Eu já vi pessoa que por um instante desviou o olho do carro, já vi isso testemunha na televisão, desviou o olho do carro para pegar alguma coisa que caiu, e aí quando foi ver, tava andando na contramão, desviou de um carro, foi parar lá no acostamento do outro lado da rua, e por pouco não sofreu um acidente grave. Pegou o motoqueiro de frente, eu vi testemunha pessoal falando sobre isso. Aqui mesmo, um rapaz que eu conheço, ele foi pegar um CD no chão do carro, tinha caído, e aí pegou o carro no barranco, lá arrebentou todo o carro no barranco, no lado do carro, né? O carro dele era semi-novo. Por quê? Porque desviou o olhar um minuto do caminho. Então é exatamente isso que acontece conosco no nosso caminho rumo à vida eterna. Se nós desviarmos o olhar por um instante, nós podemos perder a direção. E pode ser que nesse momento que nós estamos com a direção perdida, Jesus Cristo fecha a porta da graça. Quando ele terminar de jogar o último lá no céu, ele vai falar, está feito. Quando ele falar, está feito, a porta da graça se fechará. Aí o que acontece? Quem estiver fora do caminho, já está fora. Porque nesse momento o caminho certo vai ser selado, vai ter como se tivesse um muro, você não vai conseguir mais, nem que você queira desviar do caminho. Vai ter um muro dos dois lados. Então quem estiver dentro do caminho certo vai estar dentro. Quem não tiver, não entra mais nele. E a entrada dele será fechada, né? Então ninguém mais entra, ninguém mais sai desse caminho. Então, queridos irmãos, toma cuidado, vigie, porque, como disse a Ellen White num sonho que ela teve, ela sonhou que foi uma visão, né, que Deus deu para ela, que estava saindo com uma carroça e indo para um caminho com um grupo de pessoas. Aí chegou o momento que a carroça não dava mais. Aí pegaram a bagagem que estava na carroça, colocaram em cima de cavalos e foram a cavalo. Aí parte desse grupo já não aguentou muito, ficou alguns para trás. E foram andando, e aí chegou um momento que já não dava mais para carregar aquela matula toda. Porque a estrada foi afunilando. Aí deixaram uma parte da matula e levaram só os cavalos. Depois tiveram que tirar outra parte da matula, foi só o cavalo. Chegou lá na frente, já não dava mais para andar a cavalo, tiveram que ir a pé. Chegou o momento que já não dava mais para andar a pé, tiveram que tirar o sapato. Depois andou mais um tanto, chegou o momento que não dava mais para andar de meia, tiveram que tirar a meia e andar descalço. Chegou mais um momento que cordas caíram ali. E eles foram segurando, e tinham que andar segurando as cordas porque não dava para equilibrar mais sem segurar nas cordas. Chegou o momento que acabou o chão, eles só tinham que depender das cordas. E foram pendurados nas cordas, e aí
e começaram a olhar para trás e viu que muita gente tinha ficado para trás, que muitos tinham perdido no caminho. Olharam na parede e viu que estava toda suja de sangue. E quando chegaram na frente, do outro lado do desfiladeiro, lá do penhasco, tinha um, um bosque lindo, uma coisa que ela nunca tinha visto coisa igual, tão lindo que era. É uma luz muito brilhante que ela via aquela luz, mas não conseguia ver o sol. E aí, o marido dela estava junto, ele deu um salto e conseguiu ir do outro lado do desfiladeiro. Depois ela também foi e outras pessoas foram. Então, queridos irmãos, o que representa esse sonho? A nossa trajetória nesta vida. Nós vamos começar a andar, estamos indo na carroça, né? Podemos até dizer de carro hoje em dia, né? Hoje tem os carros. E depois vai ter que andar na carroça, mas vai ter que ir indo até que a gente vai a pé. Então, o que quer dizer? Que o sofrimento vai aumentando. Mas nós temos que nos manter firme no caminho do Senhor. O sangue na parede branca que Ellen White viu, representa quem? Outras pessoas que já passaram por ali, que sofreram, que sangraram e que venceram, né? Que são os nossos patriarcas e profetas, né? E esse lugar lindo que Ellen White viu é a nossa vida eterna, é onde nós viveremos, a Nova Jerusalém, é o nosso troféu, é a nossa chegada, é a nossa terra prometida, não é certo? Então, queridos irmãos, nós não podemos desviar. Vai ser difícil? Vai, não vai ser fácil, pois cada vez mais nós seremos cada vez mais perseguidos, né? O ser humano, quando ele não tem a luz de Deus, ele vê alguém que tem essa luz, ou ele vai se sentir atraído por ela, ele vai querer saber mais sobre ela, fazer parte dessa luz, se sentir bem com essa luz, ou ele vai rejeitar essa luz. E muitas vezes nós vamos ser perseguidos, poderemos ser demitidos, perder emprego e muita coisa mais por conta de estar servindo a Deus. Mas nós devemos servi-lo obedientemente, tá certo? Uzias foi obediente a Deus, mas ele deixou de ser por uma leizinha que ele quebrou. Ele se deu mal, né? Acabou sofrendo terrivelmente até a sua morte. Então, agora por que que hoje em dia as pessoas acham que pode quebrar as leis de Deus e que vai ficar por isso mesmo? Porque as pessoas acham que pode transgredir o sábado, transgredir as carnes imundas, transgredir é, o perdão, transgredir o amor ao próximo, né? Não seguir as coisas que Jesus está pedindo para seguir e achar que pode tudo. A pessoa pode achar que pode encher a cara, que pode fazer o que bem entende, que Deus vai levar, que a graça de Jesus Cristo vai atingir. Não é assim. Para a graça atingir, a pessoa tem que se arrepender dos seus erros. Deus só vai levar para a vida eterna, com a sua graça, com a graça de Jesus Cristo, aqueles que eles verem que são sinceros na fé e que praticam bem. Entendeu? Ninguém que pratica o mal vai ser levado. Ninguém. Tá? Pessoas que não guardam o sábado, que comem carne imunda e tudo mais, serão levadas se elas praticam bem. Agora tem pessoas que guardam o sábado, que não comem carne imunda, que seguem os mandamentos, que seguem as leis, mas não será salva, porque ela não pratica o bem, porque ela não faz o bem ao próximo, porque ela não age como a pessoa que pratica o bem, ela não ajuda os necessitados, ela não tem misericórdia, ela não perdoa, essa pessoa não vai alcançar. Se você não perdoa as pessoas que fez mal, já esteja garantido para você, garantido, 100% de certeza, você estará no lago de fogo na morte eterna, tá? Você não poderá conviver com o nosso Senhor. Perderá a oportunidade de conhecê-lo. Por mais que você possa seguir a tudo, se você não perdoa, você pode seguir os 10 mandamentos, seguir todas as leis, não comer carne imunda, guardar os estatutos, fez tudo certo. Tratou as pessoas bem com misericórdia, mas você não perdoou. Não perdoa ninguém que te fez mal. Fica guardando rancor dentro de você. Você não vai entrar no reino dos céus. Não vai. Por quê? Porque Jesus Cristo foi muito bem claro. Se você não perdoar as pessoas aqui que fizeram mal, Deus não te perdoará lá. Porque se você acha que o perdão não existe, como que você quer ser perdoado? O próprio Jesus deixou na oração do Pai Nosso: perdoai os meus erros, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Ou seja, como que você quer ser perdoado se você não perdoa?
Quando é que você vai entender que você é um ser asqueroso, abominável, pecador, que necessita do perdão de Cristo através da graça dele, da morte na cruz? Quando é que você vai entender que você precisa desse perdão? Então como que você se nega a perdoar alguém se você precisa do perdão? Será que é uma coisa tão óbvia? Tá certo? Eu vou fazer uma próxima meditação que for gravar, eu vou falar um pouquinho sobre o perdão, o significado dele, porque eu acho que as pessoas desconhecem. As pessoas acham que perdoar a pessoa é fazer bem àquela pessoa que fez mal para ela, e por um ato de raiva, de egoísmo até, querem fazer mal à pessoa e não perdoam, só que não percebem que o mal é a si próprio que está sendo feito, e não o outro. Aquela pessoa que te fez mal, então o cara estuprou você. Ele não precisa ter perdão para chegar na vida eterna, ser perdoado por Deus. Não, ele só precisa se arrepender, entendeu? Ele só precisa se arrepender. Agora, você depende de perdoá-lo para você ir para a vida eterna. Ah, mas não é justo? Ele que me fez mal e eu que dependo do perdão? Sim, porque você precisa perdoar quem te fez mal. Você não percebe que a amargura dentro de você só vai te afundar em trevas? Quanto mais amargurado você tiver, mais você vai ser movida por sentimentos ruins. Mais você vai viver uma vida triste, uma vida dura, uma vida sofrida. Vai ter dificuldade para dormir, não vai ter sossego na sua vida, não vai ter paz. Será que você não percebe isso? Você só vai conseguir se libertar dessas coisas se você perdoar quem te fez o mal? Então que o mal do o perdão só vai, se você não perdoar, é só você que vai sofrer mal? Se você é uma pessoa que não perdoa, começa a reparar, a pessoa que te fez mal rindo, fazendo as coisas, levando a vida numa boa, sorrindo, já nem lembrando mais do que aconteceu, tá vivendo feliz, e você na amargura, lembrando, com cara feia, virando cara, magoada ainda, e vivendo a vida de uma maneira errada. Sofrendo, não dormindo, enquanto ela tá lá numa boa. Começa a prestar atenção, você vai ver que você está pagando otária, entendeu? Muitas vezes as causas de depressão e outras coisas são causadas justamente pela falta do perdão, porque a pessoa fica remoendo aquilo, entendeu? Se você foi estuprada, sofreu algum mal, saiba que você só vai ter paz, você só vai conseguir superar esse trauma que você teve se você perdoar. Você não tem outra escolha. Senão você nunca vai superar isso. Se você não der o perdão, você nunca vai superar. Entendeu? A Bíblia nos ensina a não levar para o dia seguinte os problemas do dia anterior. O que aconteceu no dia anterior fica no dia anterior, passou. Mas tem gente que fica levando para a vida inteira, sofrendo a troco de nada. Pra quê? Pra quê, gente? O que você ganha com isso? Dor, tristeza. É legal ficar lembrando de coisa ruim? Não é. Gente, por que eu não entendo essas pessoas que ficam dando rancor. Eu acho que a pessoa pode ser burra, maluca, retardada, masoquista, não sei que nome dá pra isso, porque, sinceramente, é a pessoa gostar de sofrer. Tá entendendo? Então, gente, não é a única maneira que a gente tem de superar. Entenda também uma outra coisa, você só se magoa se você quer se magoar. Quem decide se vai se magoar com uma coisa é você. Ninguém tem o poder de te magoar, ninguém tem o poder de te ofender. É você quem decide se você vai se ofender com aquilo, se você vai se magoar com aquilo, e não a outra pessoa. É você que vai decidir ficar nervoso ou não, se descontrolar quando subir a pressão ou não, não o outro. A escolha é sua. O corpo é seu, quem controla os seus sentimentos é você. Ah, não, não me controla. Controla sim. É que você não quer se controlar. É essa a questão, não é que você não se controla, você não quer. Primeiro você tem que ter a vontade de se controlar. Olha o meu caso, por exemplo. Eu sempre amei comer feijoada, linguiça calabresa, linguiça de porco, torresmo, bacon é uma delícia. Mas eu sinto falta de comer presunto, mortadela, essas coisas? Não. E por que que eu não sinto falta? Porque eu, com a minha fé, eu obtive o conhecimento que Deus não aprovava o consumo disso e eu decidi não comer. Eu não quero comer. Eu, anjo, não quero. Então, eu estou com a vontade, a minha vontade é não comer. Então, simplesmente, eu vi como se isso não existisse mais. E pronto. Nunca mais tive vontade de comer essas coisas. Nunca mais.
Você entendeu? Então simplesmente eu decidi não comer e acabou. A vontade veio de mim de não querer, entendeu? Não foi ninguém que falou assim: "Não vai comer", não, eu não quero, entendeu? Eu decidi ser fiel ao meu Deus. Agora, a pessoa tem que querer, não adianta a pessoa falar: "Não, não consigo", não consegue não, você não quer, entendeu? Só que tem que entender uma coisa, você tem uma obrigação com Deus. Então, você vai ter que fazer uma escolha, ou você vai servir a Deus ou você vai servir a carne de porco, e ao mundo, entendeu? Não dá pra você servir as 2 coisas. Você acha mais importante a vida eterna, chegar lá, servir a Deus e ir para a vida eterna, ou comer uma feijoada, uma carne de porco? Foi essa a pergunta que eu me fiz. E a minha resposta foi: para mim é mais importante Deus e a vida eterna. Por isso é que eu parei. Você entende? Então nós temos que querer, ter a vontade de não querer. Eu não quero ficar nervoso, eu não quero me chatear. Entendeu? Não é fácil. Muitas vezes eu fico transtornado. Ontem mesmo, eu estava na igreja, né, e eu tinha um compromisso, eu tinha que levar o carro no mecânico, lá em Mogi, e o mecânico fechava meio-dia e meio. Daí eu pensei: "Ah, vou na igreja, o culto acaba entre 10 para meio-dia, no máximo meio-dia ali, eu almoço rapidinho, quando for meio-dia e 10, meio-dia e 15, eu tô saindo dali, quando for mais ou menos meio-dia e 40, assim, meio-dia e 45, eu tô lá no mecânico, né. Ele me espera um pouquinho mais e a gente resolve o problema". Só que aí ontem veio uma mulher lá pra fazer a pregação, e essa mulher me acabou o culto já meio-dia e 7 para meio-dia e 8. Você tá entendendo? Extrapolou o tempo. Compreende, queridos irmãos? Então o que aconteceu? Me atrasou tudo. Aí eu peguei então, descontroladamente, eles puseram até a mesa do almoço rápido ontem, o que que eu fiz? Eu já fui, falei: "Não, não vou esperar criança, não vou esperar visita, não, não, eu vou na frente que eu tenho compromisso", e fui indo. Aí chegou lá uma das irmãs, que é uma das líderes ali do movimento, tá parada lá dando comida para pegando comida para as crianças, e eu fui andando de lado, e ela percebeu que eu estava forçando ela a andar, que ela estava parada lá dando criança, ela pegou, passou por trás de mim e eu continuei andando. Não, não dá, eu tenho um compromisso, não podia esperar. Depois eu mandei uma mensagem no grupo da igreja pedindo desculpas, né. Então é assim, queridos irmãos, nós temos que entender que Deus, ele 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 tá vendo as nossas atitudes, então eu me descontrolei um pouco, sim, mas contei porque eu estava atrasado, aí a minha mulher veio e me atrasou muito, entendeu. Então mas eu não sou uma pessoa, mal educada, eu não sou uma pessoa, às vezes eu estouro, eu fico transtornado realmente, principalmente quando eu sou contrariado de uma maneira muito alta. Então, por exemplo, eu estou falando uma coisa certa, eu sei que eu estou certo, e eu tentando explicar, e a pessoa se negando a aprender, querendo insistir em outra coisa, isso vai me deixar nervoso, entendeu. Eu sei que eu sou professor, eu na escola eu até tenho bastante paciência, mas, eh, o problema não é eu, o problema é quando as pessoas, outras pessoas, não na escola, então eu tô falando pra pessoa, tô tentando explicar, explicando e a pessoa insistindo no erro, isso me deixa nervoso. Ou senão, quando eu vou 3 vezes pra São Paulo pra fazer o telefone lá, e aí falam que vai lá, eu chego lá, saio daqui, pego o ônibus, pego o carro, pego o ônibus, pego o trem, pego outro trem, pego outro ônibus para chegar em casa, lá em São Paulo, onde eu morava, para arrumar o telefone, chega lá, o cara não aparece. O cara fala: "Não, tem que mandar de novo", não sei o quê. Eu fico puto da vida com isso, porque, pô, olha como eu tive que me locomover para ir lá, gastar dinheiro para o cara falar que não vai. Não, não, isso aí para mim eu fico revoltado, você entendeu? Eu acho que paciência tem um limite. Né, a gente tem que ser manso, sim, tentar tratar as pessoas com mais amor, com mais afeto, com mais sabedoria, sim. Só que chega um momento que não dá, que nem minha mãe já ligou 9 vezes pra vir arrumar o telefone aqui e até agora não vieram. Se eu ligar, eu vou ligar xingando, bravejando, entendeu. Por quê? Porque não dá. Quantas vezes pra esse cara vir arrumar, você entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Então, mas a gente tem que aprender a se controlar, né, só que tem momentos que a gente perde realmente controle, é normal. Mas nós temos que no dia a dia nos controlar.
Não é qualquer coisa que pode nos tirar do sério, você entendeu? Somente coisas insanas, que nem, por exemplo, nós compramos outro dia um saco de milho, né, saco de milho para galinha, né, e ele veio um saco grande, que tinha 34 quilos, alguma coisa assim. E aí eu não aguento carregar sozinho. Minha mãe tem a perna quebrada, né, o fêmur quebrado, ela não pode carregar peso. Mas ela me ajudou, porque não dava para carregar sozinho. Aí o que acontece? Eu chegando na escada, saí do carro, andou acho que nem 2 metros. E aí chegou a escada. Ela pegou, eu peguei, comecei a subir a escada, tava meio arqueado, aquele peso. Ela pegou, deu um passo e ela empacou. Ah, não tá dando, a perna não deixa, não sei o quê. E eu pegando, falando pra ela, comecei a falar, levanta um pouquinho em cima, mexe assim, ó, se mexe. E ela nada, travada, mas eu não consigo, não sei o quê. Aí eu peguei, dei um grito, falei, pô, caramba, levanta isso aí, pô, você consegue, claro que você consegue, caramba. Ela achou ruim, eu gritei. Pô, eu tô com peso, só custava ela levantar um pouquinho o braço, pô, você não consegue. Você foi olhando na perna, ela tinha que levantar o braço, não é a perna. Pô, a pessoa não pode, nesse momento aí, não pode empacar, não. Você entendeu? É que nem aquelas, já viu em novela, as coisas, a pessoa quando tá descontrolada, gritando lá, vai beijando, vai dar um tapa na cara, a pessoa voltar assim. A mesma coisa foi ali. Eu não dei o tapa na cara, mas eu dei um grito. Pra ver se a pessoa voltava assim, entendeu? E às vezes eu falo alto mesmo, porque eu pergunto aqui, por exemplo, eu comprei um carrinho justamente para evitar esse problema aí de carregar peso na escada. Carrinho com as rodonas, né? E aí nesse carrinho, só que eu já planejava levar o carro para arrumar, eu tenho 2 carros aqui, né? Um carro velho e um meio velho. E aí, o carro velho deu problema e ele é um carro grande, que cabe o carrinho, caberia o carrinho, tudo certinho. E eu levei pro mecânico, falei, eu vou levar o carro pro mecânico, vou comprar, falou que ia chegar de terça e quarta. Na volta do mecânico na quarta-feira, porque ele deixou na terça, pego o carro na quarta, eu passo lá na mulher e pego o carrinho. Só que quando eu cheguei no mecânico, ele deu para trás, falou, não vai dar para entrar na quarta-feira, que eu tô com vários carros aqui, vai ter que ser só quinta-feira. Eu falei, e agora? Aí eu vim embora, tava aqui em casa, aí peguei, deixei o carro na terça-feira, quando foi na quarta, passou o dia, nada de chegar o carrinho. Falei, opa, tá melhorando. Mas quando foi no finalzinho do dia, o carrinho chegou, né? Era mais ou menos 5 horas da tarde. Aí eu falei, chegou o carrinho, eu vou ficar quieto. Se ela, se a mulher vai pra me buscar lá, aí eu pego, então vou ter que ir, senão eu não vou. E aí, quando passou lá, uns 10, 15 minutos, chegou a mensagem dela, falou que ela vai me buscar o carrinho, chegar que não dá pra ficar na loja lá, porque a rua dela é pequenininha. E bem cheia de coisa, é um pet shop pequenininho. Aí eu peguei e falei, tá bom. Só que o outro carro não cabia o carrinho, né? E aí então, quando chegou lá, eu deitei o banco de trás, tentei, né, colocar o carrinho o máximo possível pra dentro, ele me falou, eu vou segurando ele aqui e a gente vai. Com ele assim, com o porta-malas aberto. Falei, tá bom. Eu entrei no carro, o carro, nem saí do carro do lugar, não cheguei a sair, só liguei o carro. Ela já começou a falar, o carrinho tá caindo, tem que ir lá, o carrinho tá caindo o carrinho. Aí eu peguei, mas já caramba, só falei isso, já caramba, nem saí do lugar, você entendeu? Mas nem saí, mas você tá falando que ele tá caindo, então não vai dar. Então eu não quis nem ofender a pessoa, foi o jeito. Porque eu já fiquei, porque eu disse, mas já, você entendeu? E aí ela já falou, gritei com ela, não gritei. Foi uma questão de, mas nem saiu, imagina se fosse andar o carro, subir morro, que tem que subir, para chegar aqui eu teria que subir dois, descer um e descer, e subir dois, pelo menos, morrão, né? Na verdade é três, contando com o primeiro lá. Imagina se subir, aí que caiu o carrinho mesmo, se ela não conseguiu segurar o carro parado, imagina, você entendeu? É isso que eu fiquei, mas já, entendeu? Então aí eu peguei e dei a ideia, vamos colocar de lado no carro, né, no banco de trás, aí ele foi dentro do carro e um pedacinho dele para fora do carro, aí deu para trás dele, você entendeu? Então é assim, queridos irmãos, mas às vezes a gente se exalta porque não tá dando certo uma coisa, mas eu não quis gritar com ela também, entendeu? Mas eu tô falando, mas nem saiu o carro, você entendeu? E, e é isso. Então, tem que entender que eu sou uma pessoa italiana. O italiano costuma, muitas vezes, quando tem sangue quente,
E quando se estressa, fala um pouco alto. Eu sou descendente italiano, tenho sangue italiano, então tem que entender que é o jeito da pessoa, não é que nem eu, por exemplo, não tô querendo intimidar ninguém. Não é essa a minha intenção. Mas a pessoa pega para o outro lado, você entende? É o meu jeito que é assim, a pessoa tem que respeitar o jeito da outra, entendeu? É o jeito da pessoa, que nem, por exemplo, eu estava na escola que eu trabalhei ano passado, falaram: "Ó, não liga pra fulana, que era a moça que trabalha na secretaria, porque ela tem um jeito meio áspero mesmo de falar, ela não tá sendo grossa nem coisa, é o jeito dela". Às vezes até comigo a diretora falou, foi pra diretora, foi a diretora que falou, até comigo às vezes ela é grossa, você entendeu? Mas é o jeito dela. É a mesma coisa eu, é o meu jeito. Tem que aprender a conviver com a pessoa, não é eu que tô querendo xingar, mas às vezes a gente põe pra fora aquele negócio, aquele nervoso, põe pra fora pra não ter um treco, não ter um fato, então a gente tem que ter válvulas de escape também, você entende, queridos irmãos? Então é isso, mas nós devemos tomar cuidado, cuidado, muito cuidado com nossas ações, porque muitas vezes a gente perde nossa salvação por um erro, pequenininho que seja, pequenininho. Então, não se desvie do caminho certo, tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Vamos para uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que você possa nos inspirar, possa nos ajudar a pôr em prática na nossa vida, que a gente possa estar guiando sempre no caminho certo, sempre vigiando, para que nós não nos desviemos do caminho, que a gente esteja preparado e no caminho certo, para na hora que o Senhor voltar, nós estejamos preparados para te receber, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Que possamos fazer diferentemente de Uzias, que na reta final se desviou, que possamos fazer o que é certo perante os olhos do Senhor. Que assim seja, eu agradeço, glorifico. Peço que o Espírito Santo esteja sempre conosco. Abençoe aquelas pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal, que estão trabalhando no dia de hoje, e aqueles que não estão me ouvindo também inscritos no meu canal, que também possam abençoar, que estão trabalhando no dia de hoje, possam voltar para casa em segurança. Que assim seja, eu agradeço e glorifico, Senhor. Abençoe a todos nós. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá bom? Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Deus abençoe a todos.